Tem ainda informações sobre o Vasco da Gama, mais perto de se acertar com o patrocínio que tentou o Corinthians. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Depois de fracassar na tentativa de virar patrocinadora master do Corinthians, a Responsa Gaming está perto de fechar com o Vasco da Gama. Operação que vai girar na casa dos 70 milhões de reais. E a Energia Bet, uma das duas empresas licenciadas pela Responsa Gaming, é quem deve ter seu nome estampado no uniforme Cruz Maltino. Negociações em estágio avançado. Além dos 70 milhões de reais fixos por ano, o Vasco ainda vai ter direito a mais 10 milhões de reais, que vão ser divididos entre ações de marketing e bônus. Importante registrar que a Responsa Gaming tem 1 ano e meio no mercado. Foi exatamente por conta disso e dos valores oferecidos ao Corinthians sem garantias bancárias que o Timão, por conta também de uma sugestão do Compliance, preferiu permanecer com a Esportes da Sorte. A oferta para o Corinthians era de 180 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse contrato ultrapassaria os 240 milhões de reais. Já o acordo com o Vasco, bem menor, de 70 milhões fixos mais 10 milhões de reais por temporada. Bom, vamos começar com polêmica? Vamos começar com polêmica, né? Vou colocar na tela as camisas que o Vasco vai utilizar na Copinha, né? A Copinha que começa essa semana. E o Sub-20 do Vasco vai utilizar ali um modelo provisório da Nike, né? Nesse início de parceria de Vasco e Nike. Bom, tá aparecendo na sua tela, você tá vendo. A camisa não tá bonita não. Não vou mentir pra você falando, nossa, tá bonita, porque a Nike tá bonita. Não, tá feio. A camisa tá feia. Mas fique tranquilo, que é um modelo provisório, é o famoso modelo tampão. O Vasco não vai utilizar esse modelo durante a temporada. Como o contrato com a capa se encerrou no dia 31 de dezembro e agora já no dia 3 de janeiro o Vasco estreia na Copinha, a Nike teve pouco tempo para produzir os uniformes, né? Então é um uniforme tampão, um uniforme ali provisório mesmo. Provavelmente a Nike pegou ali um modelo que já tinha pronto, só botou a faixa e a cruz de malta ali, enfim, e vai no improviso mesmo nesse início. Fica feio, né? Claro, não vou mentir para vocês, não parece um tanto meio desleixado, mas não tem muito o que fazer porque era questão de falta de tempo mesmo, não tinha o que fazer, era improvisar. Então a parceria entre Vasco e Nike começa dessa forma, com essa camisa tampão, mas o time profissional na estreia do Campeonato Carioca, se eu não me engano, é dia 15, né? Que o Vasco estreia contra a equipe do Maricá no Campeonato Carioca. Aí sim, já com a camisa oficial que a Nike vai utilizar durante toda a temporada. Então, para o Campeonato Carioca vai ser a camisa oficial. Na Copinha, ainda essa camisa tampão. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você achou? Feio, né? Mas deixa aí nos comentários. Sua participação é sempre muito importante aqui no nosso canal. Bom, vamos falar aqui do time profissional então, porque hoje teve a reapresentação de alguns jogadores do elenco, né? Se reapresentaram nessa sexta-feira, dia 2, e eu vou passar a lista aqui para vocês dos jogadores que começaram a treinar hoje. Esse elenco é o que vai começar o Campeonato Carioca ali no dia 15, né? Os principais jogadores, Coutinho, Ryan, Verrete, Léo Jardim. Tá todo mundo de férias ainda, né? O pessoal tava jogando até semana passada, então tá todo mundo de férias. Mas aqui tá a lista dos jogadores que se reapresentaram e vão começar no Campeonato Carioca. Goleiros: Fusato, Pablo, Alan Vitor, Vitor Alemão, Lucas Serra e Cadu. Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor, esse nascido em 2005, jovem ainda. Zagueiros: Lincoln, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão. Meias: JP, que retorna do Avaí, Esforza, que retorna do Juventude, Maxime Domingues, que retorna do Canadá, Estrela e Medina. Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor, esse também da base, nascido em 2008. Esse é o elenco que vai começar aí o Campeonato Carioca com o Vasco da Gama, um elenco bem alternativo, mas vai ser uma oportunidade para a gente ver jogadores como o Estrela jogando, o JP, o próprio Maxime Domingues, enfim, a gente vai ver essa galera na estreia aí, nos primeiros jogos, né? Provavelmente ali os 2, 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar agora sobre mercado de transferências, propostas, enfim, vamos atualizar aquilo que você gosta do mercado da bola. O Vasco fez uma nova proposta pelo zagueiro Alan Saldívia.
o Vasco apresentou uma nova proposta ao Colo-Colo para tentar a contratação do zagueiro Alan Saldívia por empréstimo com opção de compra. A oferta do Vasco busca atender às exigências do Colo-Colo, que deseja manter 30% dos direitos econômicos do zagueiro uruguaio, caso a negociação resulte numa venda definitiva. O Vasco apresentou essa nova proposta e agora está confiante que pode andar, né? Que pode avançar para fechar com o Alan Saldívia, que é um desejo antigo já do Vasco da Gama. Outra situação envolvendo zagueiro é em relação ao Cuesta, né? Esse que já está no Vasco da Gama e o Vasco quer manter esse jogador, né? O zagueiro colombiano tem contrato com o Vasco só até a próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Então o contrato dele está terminando. O Vasco contratou o Cuesta por empréstimo em setembro. Ele virou titular no time do Fernando Diniz e terminou a temporada com 17 jogos realizados. No contrato feito com o Galatasaray, o Vasco estipulou ali uma opção para renovar o empréstimo de Carlos Cuesta até 31 de dezembro de 2026. Para disparar esse gatilho, o Vasco precisa pagar 9,7 milhões de reais por esse empréstimo ao clube turco. O contrato também prevê ali uma opção de aquisição definitiva dos direitos do jogador por cerca de 36 milhões de reais. O Vasco tem o desejo de manter o Carlos Cuesta no elenco para essa temporada. O zagueiro de 26 anos tem a confiança de Fernando Diniz e apresentou um bom nível de rendimento nesses 4 meses, né, com a camisa do Vasco da Gama, embora tenha falhado no segundo jogo da final da Copa do Brasil e causado críticas ali, né, dos torcedores. Enfim, a tendência é que o Vasco renove esse empréstimo, né? Porque o valor que paga pelo empréstimo depois vai ser abatido na compra final. Então a tendência é que o Vasco renove esse empréstimo até 31 de dezembro e Carlos Cuesta continue no Vasco da Gama. Mas tendo atualizações, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um jogador que está próximo aí do Vasco, que é o atacante colombiano Johan Rojas, do Monterrey do México. Colombiano de 23 anos, tem tudo para ser o primeiro reforço vascaíno para 2026. As conversas avançaram nos últimos dias e a negociação deve ser sacramentada por um empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O Vasco está otimista nessa negociação. E é isso, né? Vambora e vamos atualizar aqui agora, meus amigos, as notícias de hoje, tá? Primeiro, o interesse da Inter de Milão no Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama. A mídia italiana está especulando uma eventual negociação da Inter de Milão pelo lateral direito do Vasco da Gama. Uma negociação que giraria ali em torno dos 32 milhões de reais, 5 milhões de euros. Lembrando que o PH já tem quase 30 anos, né? Eu acho que essa é a última chance do PH de ir para o futebol europeu. Se ele não for nessa janela, acho que não vai mais. Então, acho que é grande, né, a chance de uma negociação com o PH. Além da Inter de Milão, outros times também têm interesse. Já se falou do Frankfurt, da Alemanha. Enfim, a gente vai aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui. Mas tem o interesse europeu no PH. Temos atualizações também aqui sobre o zagueiro Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo, que o Vasco tem interesse para essa temporada. O Vasco fez uma proposta, né, ao Colo-Colo de empréstimo com opção de compra por esse jogador, mas a proposta foi recusada pelo Colo-Colo. O Colo-Colo recusou a proposta vascaína por esse jogador. E enfim, o Vasco não deve desistir agora. O Vasco deve tentar mais uma vez essa situação com o Colo-Colo pelo Saldívia, e tendo atualizações, é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Um outro jogador na mira do Vasco da Gama é o atacante André Henrique, do Grêmio. A informação é essa, que o Vasco tem interesse pelo atacante André Henrique do Grêmio. O jogador seria um desejo antigo do treinador Fernando Diniz, que gosta muito do atleta. A movimentação, inclusive, faz parte do planejamento da diretoria do Vasco para poder reforçar o setor ofensivo. As tratativas ainda estão em estágio inicial e novos desdobramentos podem acontecer nos próximos dias, mas o atacante do Grêmio, André Henrique, na mira do Vasco aí também para 2026. Eu confesso que eu conheço pouco, né, desse jogador, mas é um atleta que o Fernando Diniz gosta, já tentou levar ele para outros lugares, né? Quando estava no Fluminense tentou contratar esse jogador também, e a gente vai aguardar,
Tendo mais informações também aqui sobre esse atacante do Grêmio, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora, para encerrar esse vídeo aqui, vamos de informação confirmada, porque o Vasco exerceu a opção de compra do meia atacante Luiz Lócio, junto ao Resende, clube do interior aqui do Rio de Janeiro. O Vasco pagou 3,7 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. O jogador agora assina com o Vasco da Gama por 3 anos, 3 temporadas. O Vasco colocou ali uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 386 milhões de reais por esse jogador. O planejamento do Vasco é que ele esteja presente no elenco profissional na disputa do Campeonato Carioca, tá? Deve disputar aí o Campeonato Carioca com o Vasco da Gama. Luiz Lócio tem 19 anos de idade. O jogador estava emprestado pelo Resende ao Vasco da Gama, pelo Sub-20, né? Jogando pelo Sub-20 do Vasco da Gama. E após ali uma análise do desempenho do jovem jogador, a diretoria do Vasco resolveu pagar 3,7 milhões de reais por 60% do atleta. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.